Oi pessoal, bom dia. Vamos continuar então com o nosso estudo do livro Autodescobrimento. Nós estamos falando da raiva ainda, né? É a última parte que nós vamos fazer sobre a raiva, tá? Aí a gente parte para outro tópico aqui. Então vamos lá, continuando aqui com a Joana de Ângeles, ela dizendo da seguinte forma: as ondas mentais perturbadoras da raiva sobre as células afetam-as e inconsciente e a inconsciente necessidade de autopunição pelo acontecimento facilita-lhes a degenerescência. Então, olha lá, as ondas mentais perturbadoras da raiva afetam, né, as células físicas, né? Então, nós sabemos que nós somos um dínamo gerador de energias psíquicas e que essas energias que partem do espírito, do ser pensante, chegam até o perispírito, passam pelo perispírito, que é a estrutura energética, e desarticula as estruturas perispirituais e chegam ao corpo, causando desequilíbrios, né, nas células. André Luiz, por exemplo, ele cita a ligação maior entre o perispírito e o corpo físico através do núcleo das células do nosso corpo, né? Cada célula tem um núcleo, né? Onde está o material genético e também as mitocôndrias, que nós sabemos que é onde se dá a produção da ATP, né? Da adenosina trifosfato, lá a produção de energia nas células, tá? Então, através dessas ligações, principalmente no núcleo, através do material genético e nas mitocôndrias, no citoplasma, né, das células, existem essas conexões do perispírito com o corpo físico. Então, por isso que aquilo que passa do que vem do espírito, as energias que procedem do espírito, que passam pelo perispírito, chegam ao corpo físico. Se elas forem saudáveis, elas vão gerar uma condição saudável para as células e para o corpo, no geral. Se forem enfermiças essas vibrações, elas vão com altas doses de energias que vão causar patologias, né? A gente até falava nos estudos passados aí da formação de tumores, né? Que nada mais são do que mutações, ou seja, houve transformação do material genético no núcleo das células, né? De tal forma que essas células começaram a se multiplicar de uma forma desordenada, tá? De uma forma rápida, causando aí as tumorações cancerosas, né? Então, aí continuando aqui, né? É, as ondas mentais perturbadoras da raiva sobre as células afetam-as e a inconsciente necessidade de autopunição pelo acontecimento facilita-lhes a degenerescência. Quer dizer, existe um mecanismo autopunitivo, tá? Devido a situações ruins que foram vivenciadas no presente, ou mesmo questões do passado que demonstram que nós falhamos em determinados aspectos, então ficam certas culpas inconscientes impondo uma necessidade de autopunição inconscientemente, tá? Nós ficamos nos autopunindo. Então tem muitas doenças que se constroem em cima dessa autopunição, dessa autossabotagem que nós fazemos, né? Logicamente que nós temos que mudar, merecendo ser feliz, quer dizer, buscando significados que nos elevem, que nos dignifiquem, que nós nos vejamos de uma forma positiva, que tenhamos autoestima, vontade de viver, empenho na nossa melhora, caridade, tudo isso ajuda para que nós superemos esses mecanismos autopunitivos, essas culpas, né? E essas autopunições aí. Assim, ter raiva é sintoma de ser sensível, e bem canalizá-la até a sua diluição é característica de ser humano, lúcido e saudável. Quer dizer, se a gente sente raiva, demonstra uma certa sensibilidade que a gente tenha, né? Ela até já falou aqui que as emoções que nós temos, os sentimentos que nós vivenciamos,
eles geram uma certa oscilação no nosso comportamento, que é uma das coisas que caracterizam a nossa condição de ser humano, tá? Se nós fôssemos lineares, absolutamente lineares, isso praticamente não existe humanamente falando, né? Então, termos emoções significa que nós sentimos o impacto das situações, temos uma certa sensibilidade, tanto material quanto espiritual. Você sabe que às vezes certas raivas que a pessoa sente pode nem ser de origem propriamente da pessoa mesma, mas pode ter uma origem exógena. Às vezes a aproximação de um certo espírito, uma entidade espiritual que se aproxima de mim, pode me desencadear acessos de raiva, de ódio, né, de malquerência com relação a alguém, às vezes até gratuitamente, tá? Sem que haja, sem que tenha havido um problema, né, grave, uma situação realmente que justificasse esse tipo de sentimento. Tá? É uma das possibilidades, não estou dizendo que é a única possibilidade, nem colocando a culpa nos espíritos, tá, pessoal? Entendam bem. Mas é uma das possibilidades, a gente vê frequentemente isso. Certas entidades interferindo nas nossas emoções e nos nossos sentimentos. Tá? Então, é um fator que nós precisamos levar em consideração também. Não dá simplesmente para nós ficarmos indiferentes a esse fator. Né? Se a vida espiritual é uma realidade, considerarmos apenas a vida material e os fatores materiais significaria perder praticamente 50% no mínimo da realidade sob a qual nós estamos submetidos. Né? Então vamos pensar, existe uma realidade material, existe uma realidade espiritual. Se eu analiso e se eu levo em consideração apenas a dimensão material, eu estou negligenciando, eu estou indiferente aos vários fatores que pertencem à esfera espiritual que estão me influenciando. É o que acontece frequentemente. As pessoas sofrem pelos fatores espirituais que estão existindo em sua vida, em suas vidas, e não entendem por que estão sofrendo, porque não encontram razões materiais. Né? Mas muitas vezes essas explicações são espirituais. Tá? Então, só que nós temos que trabalhar por diluir esse sentimento. É característica do ser humano também trabalhar por diluir, né? Como a gente já falou, ela já disse aqui, usar vários recursos para a gente superar os episódios de raiva, quando de origem exógena, ou seja, de origem espiritual, porque você tem uma sensibilidade mediúnica, e diante dessa sensibilidade mediúnica, de certas entidades que se aproximam, e você já começa a sentir no sentimento o que elas estão sentindo. Aí também nós não somos passíveis, nós não somos absolutamente vítimas de uma situação. Nós temos recursos para superarmos essa situação. Só que nós temos que usar recursos que adentram mais no campo espiritual. Por exemplo, a oração, né? Orarmos, percebermos, olha o que está ocorrendo comigo. Estou sentindo alguma coisa diferente. Uma coisa que eu não estava há 5 minutos atrás, mas eu entrei nesse lugar aqui, eu conversei com aquela pessoa, parece que percebi uma energia diferente, eu fiquei pesado, eu fiquei com dor de cabeça, fiquei irritado. Às vezes, pessoal, isso acontece, a gente nem percebe. Às vezes você nem lembra a partir de quando você ficou irritado. Mas é a partir de um telefonema, a partir de uma conversa, a partir de um ambiente diferente que você foi. Tem pessoas que são verdadeiras esponjinhas absorvendo essas vibrações e essas presenças que às vezes nós estamos mergulhados no oceano de espiritualidade o tempo todo, pessoal. Você vai no mercado, se acotovela com os espíritos. Você vai num restaurante, está cheio de espíritos. Você vai andar na rua, também. Isso não é porque eu estou falando, é porque é a realidade. Nós temos informações a esse respeito, seja através de livros, das reuniões mediúnicas, nas nossas casas, né? Principalmente se nós não cuidamos do evangelho no lar.
a nossa casa fica muito aberta ao trânsito espiritual, né? Então, o tempo todo nós estamos nos acotovelando com os espíritos. Por isso que precisamos tomar cuidado, né? Usar sempre oração, uma leitura elevada, né? Sempre o pensamento positivo, né? Visualizando coisas boas. Isso tudo ajuda a mantermos uma vibração mais elevada. O pensamento em caridade, em ajudar, nunca prejudicar as pessoas. Às vezes você pensa em prejudicar alguém, vamos supor, né? Você atrai, inclusive, as entidades que querem prejudicar a pessoa também e que vão se aproveitar do seu sentimento adverso para influenciar em você, aumentando a sua raiva, o seu ódio diante daquela pessoa, tá? Então é algo que nós precisamos tomar sempre muito cuidado. Quais forças nós estamos atraindo? Do mesmo jeito, se nós quisermos ajudar alguém, nós podemos atrair os espíritos que amam aquela pessoa, que vão nos ajudar para que nós possamos ajudá-la também, né? Então, nós sempre podemos sintonizar com o bem, né? A raiva obnubila a razão e precipita o ser em profundos fossos da alucinação. Tá? A raiva, ela faz um eclipse da razão, né? Ela eclipsa a razão, ela obnubila, né? Fica como se tivesse uma neblina, como se tivesse uma coisa tampada a nossa razão. Por quê? Porque quando entra a emoção desequilibrada, a emoção perturba a nossa capacidade de raciocinar. Tá? Ela sempre diz, isso a Joana de Ângeles sempre trabalha em cima dessa questão. Nós fazemos as análises friamente, sem a emoção, para que a gente não fique se justificando ou fique culpando os outros, ou fique se culpando. A gente analisar as coisas como elas são, numa ótica tranquila, serena, lúcida, né? E amorosa. Né? É importante que tenha a gente analisar friamente, mas ao mesmo tempo exercitar o amor para conosco e para com os outros. Né? E talvez isso até num segundo momento, né? A gente vê as coisas claramente e a gente aplica a luz do Evangelho. O que Jesus faria diante dessa situação? Então tem que ser uma abordagem amorosa, a gente ouvir a voz do coração, que é importante, né? Quando ofendido, o indivíduo deve expressar seus sentimentos ao agressor, aos amigos, sem queixa, sem mágoa, demonstrando ser normal e necessitado de respeito, de consideração, como todas as demais pessoas. Então aqui a assertividade, né? A assertividade, que é um termo conhecido hoje, que é a capacidade de nós expressarmos sentimentos, falarmos sobre a verdade, com bondade para a pessoa certa na hora certa, da maneira certa, né? Então, essa é a assertividade, né? A capacidade de nós falarmos o que estamos sentindo. Temos capacidade de expressar os nossos sentimentos, as nossas emoções, né? Só que para a pessoa certa na hora certa. Às vezes a gente fala a coisa certa para a pessoa errada. Às vezes fala a coisa errada para a pessoa certa. Tá? Então tem várias situações aí meio desencontradas que a gente acaba criando, né? Então você foi ofendido por alguém, você, né, você está com aquela energia, você está com aquele sentimento, aquela coisa esquisita, né? Você pode chegar e expressar os seus sentimentos ao agressor. Você vê que ela está recomendando que a gente faça isso. É lógico, a gente tem que analisar a situação, né? Tem situação que nem cabe isso aqui, porque você sabe que a pessoa não vai aproveitar bem isso aqui, não vai cair bem, às vezes ela pode até nos agredir mais ainda. Então, tem situações que a gente percebe que não cabe até isso aqui, porque não há maturidade suficiente na outra pessoa para receber também a sua assertividade. Ela vai acabar dando uma assertividade na sua orelha. Ela vai acabar sendo assertiva, né, da maneira dela, vamos dizer assim. Então a gente precisa tomar cuidado também com isso, né?
com quem falar, né? Vamos analisar isso também. Não é com qualquer pessoa que dá para a gente expressar os nossos sentimentos, né? Se nós formos agredidos, é preciso tomar cuidado, né? Aos amigos, ela diz aqui, né? Sem queixa, sem mágoa, né? Você expressar os seus sentimentos, mas evitar a queixa, né? Evitar ficar se queixando, evitar ficar falando mal da pessoa, magoado, demonstrando, veja bem, falar sobre os nossos sentimentos demonstra a gente ser uma pessoa normal, necessitada de respeito, de consideração, como todas as demais pessoas. Então, quando a gente é assertivo, a gente fala de como nós sentimos a situação. Não é para falar o quanto eu estou magoado, o quanto eu estou ressentido, o quanto eu sou vítima. Não, não é. É falar, olha, eu senti o que você fez de uma forma desagradável. Eu me senti, é, é, eu me senti mal quando você me senti uma energia ruim quando você fez tal coisa, deu aquilo, não repercutiu bem em mim. Isso é a gente ser assertivo, a gente falar dos sentimentos que nós tivemos diante da atitude de alguém. Não é você se julgar a melhor pessoa do universo e usar isso para se vitimizar e acusar a pessoa, não é. Né? É o que ela está falando aqui e o que a própria psicologia fala sobre assertividade, é você ser capaz de dar um retorno para a pessoa de qual efeito a atitude dela teve sobre você. E isso, pessoal, tanto em aspectos negativos quanto em aspectos positivos. Situações negativas ou positivas. O que a assertividade, ela seria a substituição do elogio. Né? Que o Emmanuel, inclusive, fala mal do elogio, fala que é um veneno diferente. Por quê? Porque ele exalta muito o ego. Né? A assertividade, no sentido bom, ela substitui o elogio. Por quê? Porque eu falo como eu me senti bem com a sua atitude. Qual foi a repercussão em mim do que você fez de bom? Seja num grupo, seja particularmente para mim. A gente ter essa capacidade, essa honestidade moral, emocional, né? Psicológica de nós expressarmos, olha, quando você disse aquilo, eu senti uma coisa gostosa, eu senti uma esperança nascer dentro de mim, eu senti uma tranquilidade. Eu não estou elogiando a pessoa, entendeu? Olha a diferença, eu não estou elogiando, eu estou falando como aquilo repercutiu em mim. É expressão de sentimento, é assertividade, tá? Então é diferente, né? Da gente simplesmente elogiar as pessoas, né? É... Nunca se permitir a falsa postura de humildade, fingindo santificação antes de ter alcançado a plena humanização. Isso aqui é importante, né? A gente não fingir humildade, a falsa postura de humildade, fingindo a santificação, né? Muitas vezes aquele perdão da boca para fora, aquela situação aparentemente empática, né? Mas só para atenuar as coisas, mas a pessoa fica nutrindo sentimentos adversos sobre o outro, né? Então, isso só mascara, só dificulta a resolução, tanto dentro de você quanto com a pessoa. Isso só dificulta, né? Nós temos que aprender a ser humanos antes de aprendermos a ser santos, né? Acho que isso é interessante o que ela fala aqui, né? Ó, fingindo santificação antes de ter alcançado a plena humanização. Nós não somos nem bem humanos ainda. Humanos no sentido, vamos dizer assim, mais moral, né? Falando, né? Não no sentido biológico da coisa. Nós somos seres humanos, ok. Mas estamos ainda tentando psicologicamente, emocionalmente, vivenciar essa humanidade de uma forma mais plena, né? Então, isso cai na questão de nós nos aceitarmos mais como somos, de nos permitirmos vermos melhor como somos, como agimos, como estamos, o que queremos, o que sentimos, e não negarmos por um lado e
mascararmos a santificação por outro, né? Uma santificação de fachada, tá? Então, não aceitarmos. Esses sentimentos todos são possíveis de ocorrer em mim. Às vezes eu nem percebo, é bom que alguém fale, às vezes porque eu não estou percebendo, e eu começar a trabalhar esses sentimentos em mim, tentar diluí-los, né? Devagarinho. Quando se parece, quando se parece sem ser, transita-se por larga faixa de conflitos, inclusive o de inferioridade, avançando-se para os estados depressivos. Olha só, quando a gente parece sem ser, isso quer dizer que nós criamos uma zona de distância entre a essência e a aparência, né? E o tamanho do conflito vai ser o tamanho da distância, o raio aí no caso, né? Entre a essência e a aparência, entre o self, o núcleo, e o ego que a gente projeta, né? Para tentar parecer o que nós não somos ainda, tá? Então, o tamanho do conflito vai ser o tamanho da distância. Quanto mais entrosados o ego e o self, quanto mais ajustados a essência e a aparência, o que eu mostro fora de mim e o que eu vivencio dentro de mim, é menor a zona de conflito, tá? Maior felicidade, maior equilíbrio, maior harmonia íntima, tá? Não se deve facultar a autodesvalorização apontando os próprios itens negativos ou apresentando relatos autodepreciativos, para agradar aos demais ou fazê-los rir. Isso aqui é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, né? Talvez nem sempre a gente lembre disso aqui, né? A gente faz palestra, que faz estudos. Muitas vezes a gente pode usar errado isso aqui. E a gente às vezes vê também os outros usarem de forma equivocada isso aqui, né? Que está dizendo, ó, não se deve facultar a autodesvalorização, apontando os próprios itens negativos. Você pega, por exemplo, esse pessoal que faz stand-up aí, né? Uma das coisas que eles mais fazem é isso, né? Piadas de autodepreciação. Tem alguns que trazem mais para si, né? Então fazem essa autodepreciação. Outros trabalham isso mais com relação às pessoas de fora, depreciando as pessoas de fora, né? Com coisas engraçadas e tal. Então ela diz para a gente não usar essas autodepreciações para agradar aos demais ou fazê-las rir, né? Às vezes eu começar a contar coisas engraçadas de erros meus. Tudo bem, tem coisa até que é engraçado mesmo, né? Talvez seja o tipo de piada que mais cai bem, né, em determinados contextos. É você fazer piada de você mesmo, né? Você rir da sua desgraça, vamos dizer assim. Só que ainda assim é uma forma um tanto negativa da gente proceder, né? Porque nós estamos ali reforçando ainda as questões negativas em nós, né? E dando até um caráter de maior perenidade a elas, né? Fazendo com que elas se fixem muitas vezes, e isso não é bom para a gente, né? Ficar divulgando erros e ficar... Às vezes é interessante, em determinadas situações que você quer ser mais empático, até para as pessoas se sentirem um pouco mais humanas também, é você se mostrar, principalmente em grupos de ajuda, né? Você se mostrar nas suas fragilidades, algumas, para as pessoas também poderem se abrir nas fragilidades delas. Isso também é interessante, porque quando você é assertivo, você fala sobre os seus sentimentos, sobre certas dificuldades que você tem e tal, as pessoas também são honestas com elas, faz elas se sentir mais humanas, né? A gente sai daquela máscara de perfeição. Então tem alguns contextos que isso pode até ajudar, né? Você falar de algumas quedas que você teve, algumas dificuldades e tal. Isso é interessante, né? Mas não dessa forma sistemática, apenas para os outros darem risada ou para você parecer interessante, alguma coisa assim, né? Aí eu acho que já cai no que ela está dizendo aqui. A gente precisa evitar isso. Humildade não é negação de valores, nem subestima por si próprio,
fazendo-se caricaturas pejorativas da sua realidade. Então, olha só, isso não é ser humilde. Nós ficarmos criando caricaturas de nós mesmos, pejorativos, termos pejorativos sobre nós mesmos, né? Isso não é humildade. Você negar valores que você tenha e focar só no aspecto negativo não é ter humildade. Isso frequentemente é a face oculta da vaidade, né? Ou seja, a gente está tentando chamar a atenção pelo aspecto negativo, tentando aparecer ou chamar a atenção, conquistar a pessoa pelo negativo, né? Quer dizer, a face oculta da vaidade é aquilo que parece que está meio oculto, mas está aparecendo de certo modo, né? Está chamando a atenção. E é a mesma vaidade que a gente tem, né? Então, ser filho de Deus, encontrar-se em experiência evolutiva, poder discernir entre outros logros, constituem bênçãos que não podem ser desprezadas. Ó, ser filho de Deus, encontrar-se em experiência evolutiva, poder discernir entre outros logros, entre outras possibilidades, né? Constituem bênçãos que não podem ser desprezadas. Né? Quer dizer, o potencial divino que nós temos não pode ser desprezado. Lógico, analisamos, vemos dificuldades que temos, tal, mas não ficar batendo muito no vazio. Nós temos que preencher os vazios, desenvolver os potenciais e não ficar batendo na falta, no erro, no vazio, né? Que é apenas a expressão da falta, é a sombra, não é real, é apenas a ausência da luz. Nós temos que gerar a luz, né? Já estamos quase terminando, pessoal. Jesus, o homem humilde por excelência, jamais se escusou. Submeteu-se aos fariseus, aos dominadores transitórios e seus fâmulos. Que ele não se escusava, ele não, né, não fugia das situações, né? Ele não era pusilânime, que é aquela covardia moral de você não agir quando você tem que agir, você não falar quando você tinha que falar, você não se posicionar quando você tinha que se posicionar, né? Isso é a pusilanimidade, né? Que os espíritos dizem, né? Que nós precisamos superar também. Por isso que no livro dos espíritos fala assim, o bem, ele tem sido tímido e o mal tem sido audacioso. Por isso que o mal tem prevalecido ainda. Porque nós temos muitas vezes nos mantido tímidos. Nós, eu digo assim, quando a gente tem coisas boas para fazer, quando a gente tem ideais bons a desenvolver, e daí fala, mas será que eu devo, será que eu posso, será que não sei o quê? Fica lá perdendo tempo, com medo, com insegurança, né? Que são expressões negativas, né? A gente fica deixando que... A gente fica se paralisando, né? Uma posição acomodatícia, ao invés de ser um pouco mais audaz, né? Quando a gente é mais audaz, a gente erra também. Mas você erra tentando, né? Tem aquela história até do instrutor de esqui, né? Que o cara estava aprendendo a esquiar e passou um dia lá esquiando, aprendendo com o instrutor lá e tal, as técnicas do esqui. Aí no dia seguinte ele passou sozinho, experimentando lá o esqui e tal. E no outro dia ele foi conversar com o professor dele e falou, nossa, ontem eu tive um dia ótimo, né? O meu dia de treino foi ótimo, o dia que eu passei sozinho lá esquiando. Eu não caí nenhuma vez, né? Aí o instrutor dele falou assim, olha, pois eu acho que o seu dia foi péssimo ontem, viu? Porque se você não caiu nenhuma vez, é sinal que você não deu o melhor. É sinal que você não ousou. Você só ficou naquilo, naquela segurança básica ali, né? E você não experimentou algo além, né, pessoal? Então, nós temos que ser um pouco mais audazes. Isso não é defeito, né? Nós temos que, lógico, calcular, né, planejar, avaliar, mas é preciso um pouco mais de audácia, um pouco mais de sairmos da timidez, da insegurança, do medo, experimentarmos um pouco mais, pesquisarmos, testarmos as possibilidades um pouco mais, né? Allan Kardec fez isso. Ele foi um ser absolutamente moderno, né? Trabalhou com jovens médiums. Hoje, se falar de jovens lidar com mediunidade, o pessoal arrepia, né? Allan Kardec trabalhou com jovens médiums,
né? Adentrou um terreno absolutamente desconhecido dele, que a princípio até ele mesmo ironizou com a vida espiritual, depois, né, falando que quando provassem que as mesas tinham cérebro e nervos, aí ele ia aceitar o espiritismo, ia aceitar o contato com essas reuniões, né, que ele foi chamado a participar, mas ele acabou indo e viu que era sério o negócio. E passou a experimentar, a pesquisar. E hoje, às vezes, a gente vê o pessoal usando Kardec para uma postura acomodatíssima, uma postura, né, muitas vezes amedrontada, insegura. E não é, Allan Kardec é um ser absolutamente moderno, né? E nós temos que continuar pesquisando, continuar desenvolvendo esse patrimônio que nós recebemos de Kardec, né? E dos espíritos amigos. Então, Jesus, o homem humilde por excelência, jamais se escusou, né? Submeteu-se aos fariseus, aos dominadores transitórios e seus fâmulos. Respeitar-se e amar-se são, por fim, os melhores recursos para enfrentar a raiva, retê-la nunca, sem revides nem mágoas. Então, respeitar-se e amar-se, né? Respeitar-se e amar-se são, por fim, os melhores recursos para enfrentar a raiva. Né? Por quê? Porque quando eu preservo a raiva dentro de mim, é falta de alto amor. Eu não estou me amando. Quando eu guardo a mágoa, o ressentimento, o ódio, a raiva, eu não estou me amando. Por quê? Porque a primeira obrigação que eu tenho é cuidar do meu corpo, é cuidar do meu emocional, é cuidar da minha mente. E quando eu junto o lixo dentro de mim, e a raiva, o ódio, significam isso dentro de nós, um verdadeiro lixo dentro de nós. É falta de alto amor. Não é? É falta de alto amor. Eu não estou me amando. Eu não estou cuidando da minha saúde, do meu corpo. Né? A pretexto de querer mal ao outro, eu começo a me autodestruir. Não tem lógica isso, não tem sentido algum, né, pessoal? Né? Por isso que não tem lógica. Tá? A pessoa fala assim, mas eu não tenho razão naquilo que aconteceu, eu não tenho razão. Você pode ter toda a razão do mundo. Só que nada justifica que você se mate porque o outro errou com você. Não tem sentido você se matar porque alguém errou com você. Porque ele te agrediu, agora você vai se agredir. Juntando esse sentimento adverso, ficar pensando na pessoa sempre negativamente. Isso é você se autodestruir. Então por que você está reclamando que o outro fez com você se você mesmo está fazendo isso com você, não é? Por isso que ela fala aqui, olha, respeitar-se e amar-se, por fim, são os melhores recursos para enfrentar a raiva, para superar a raiva, né? Substituindo pelo amor. Em primeiro lugar, amor a nós mesmos. Amor ao nosso corpo, amor à nossa vida, à nossa família, ao nosso trabalho, nosso emocional, né? E aí a extensão desse amor, inclusive orando por aqueles que nos ofenderam, por aqueles que estão querendo mal a nós, né? Reter a raiva nunca, sem revides nem mágoas, tá? Tudo bem, pessoal. Eu sei que é um tema difícil, né? Mas é um tema presente, é recorrente nas nossas vidas, né? E às vezes em maior escala, em menor escala, dependendo da evolução de cada um, né? Das necessidades de cada um. Mas a gente vai ficar por aqui, nós terminamos esse tópico. Depois nós continuaremos o próximo aqui então, tá bom? Então um beijão, fiquem com Deus. Até mais.